não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Nós não podemos esquecer que essa ideia de que existem padrões de percepção que antecedem a nossa experiência real. Ou seja, quando nós vemos algo, não é o objeto na sua forma pura e total que se apresenta a nós. Ele se apresenta de acordo com a nossa disposição, com a nossa capacidade de perceber. Isso aí é óbvio, nem precisa dizer, né? Do mesmo modo que se você olha algo por um binóculo ou por um microscópio, o que você vê não depende só da forma do objeto, mas depende da lente. Nós também temos as nossas lentes, né? O grande erro do Kant foi achar que com isso nós estamos virtualmente afastados das coisas em si. Nós só percebemos o seu aspecto fenomênico. Fenômeno vem do verbo grego phainestein, quer dizer aparecer. Nós só vemos aquilo que aparece, ou que parece. E com base nisso, ele invertia todo o conceito da ciência. A ciência deixa de ser uma descrição objetiva do universo e passa a ser apenas uma descrição correta de acordo com a forma da percepção humana. Ele não é subjetivista de maneira alguma, ele acredita que essas formas são as mesmas em todos os seres humanos, então elas têm um certo valor de universalidade, mas elas não nos indicam o que as coisas são em si mesmas. Então, se você tirar esta presunção, essa pretensão explicativa geral que o Kant tem, a ideia vamos dizer, das formas que antecedem a experiência é muito boa e rendeu muita coisa, sobretudo no século XX. Se você pegar um exemplo, por exemplo, toda a psicologia da Gestalt é baseada nisso, né? Existem todos os estudos do Rudolf Arnheim sobre percepção visual, né? Quer dizer que se várias pessoas veem um quadro, né? O que elas estão vendo não é só o quadro, é o que do quadro corresponde aos padrões de percepção delas. O resto elas não percebem. Isso é o óbvio do óbvio, né? Porém, o Kant esqueceu de examinar o seguinte: para que um objeto se adapte às nossas formas de percepção, ele tem que emitir elementos que sejam correspondentes a essas formas. Ou seja, não é assim, aqui está o objeto puro no seu estado, que é incognoscível, e aqui está a nossa percepção que capta as coisas de acordo com o nosso cérebro. Não é assim. Nós temos uma forma de percepção, a forma está aqui, mas o objeto também tem uma forma de emissão. Isso quer dizer que existem dois a priori. A priori é aquilo que antecede a experiência. Existe o a priori subjetivo, que é o a priori humano, e existe o a priori objetivo, que é o do objeto. Ou seja, qualquer objeto tem em si a potencialidade de se mostrar de 1 bilhão de maneiras diferentes, conforme a estrutura perceptiva dos observadores. O exemplo que eu dou, por exemplo, se uma ovelha vê um lobo, ela sabe que não é coisa boa, ela sai correndo. Não é isso? Mas se uma formiga vê um lobo, não significa nada para ela. Né? Isso quer dizer que é subjetivo? Fala, não, o lobo é essas duas coisas. Ele é uma coisa para a ovelha e é outra coisa para a formiga. Ou seja, ele tem em si a capacidade de emitir esses dois tipos de informação. Então, a tese do Kant, de que ele fez a revolução copernicana, quer dizer, ele inverteu a ordem da ciência. A ciência, em vez de ser um retrato objetivo do universo, é apenas um retrato coletivo, retrato da comunidade humana. Portanto, o conceito fundamental do Kant, se você pensar bem, é o conceito de comunidade humana. A comunidade humana é o centro do conhecimento, ela é a autora do conhecimento, e ela é o padrão que determina o conhecimento. Não. O universo é muito maior do que a comunidade humana e ele também tem as suas formas e ele nos impõe essas mesmas formas. Né? Se você pensar bem, eu comecei a pensar nisso quando eu era pequenininho. Né?
que eu ficava muito tempo doente, na cama, delirando, e quando melhorava um pouco, eu tentava levantar da cama e eu vi que eu tinha esquecido como é que fazia para andar. Então eu tinha que me reorientar no espaço, na noção de para frente, para trás, direita, esquerda, em cima e embaixo. Tive que reaprender isso várias vezes. Ora, quando eu fazia isso, era eu que estava adaptando o mundo objetivo às minhas condições, ao contrário, eu que estava me adaptando a elas. Eu que estava me adaptando a um quadro externo. Porque não só eu estava dentro desse quadro das 6 direções, mas tudo que existia estava dentro do quadro. Ou seja, cada objeto era um outro centro no qual partia 6 direções. E o conjunto desses pontos é que nós chamamos de universo. O conjunto inesgotável desses pontos. Ou seja, tudo está dentro das 6 direções do espaço. Dito outro modo, tudo está no espaço. Então, isso para mim já me deu, quando era criança, tinha 6, 7 anos, a convicção que mais tarde eu teria ao ler o Kant. Quando o Kant diz que o espaço é uma forma a priori da nossa percepção, que o quadro não é um dado, o espaço não é um dado externo, mas uma forma da nossa percepção, isso está 100% invertido. Eu não posso enquadrar as coisas no espaço porque eu estou enquadrado no espaço. Eu não posso sair fora do espaço para enquadrar as coisas no espaço, só se eu fosse um ente supraespacial, né? E eu enquadro as coisas dentro do espaço. Isso seria absolutamente impossível. E daí eu perguntei, mas escuta, por que tendo examinado tão profundamente a estrutura da percepção humana, o Kant nunca se lembrou de examinar a estrutura da emissão, ou seja, as informações que os objetos passam uns para os outros e para nós. Se você pegar qualquer objeto, qualquer um, por mais insignificante que seja, ele tem em si a capacidade de aparecer de determinadas maneiras para determinados sujeitos e de outras maneiras para outros sujeitos. Por exemplo, dependendo do tamanho do observador. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, um sapo, vamos dizer, para um urso é um bicho pequenininho. Mas, para um mosquito, ele é um monstro enorme. Eles são errados, tudo isso é subjetivo. Falam, não, o sapo é realmente as duas coisas. Ele emite, né, a informação do seu tamanho para o urso de um jeito e para o mosquito de outro. Ele, pensa bem, imagina o contrário. Algum sapo teria a capacidade de ser visto por um urso como os mosquitos veem sapos? Não. E teria a capacidade de fazer o contrário também não. Então isso quer dizer, não é a forma da nossa percepção que delimita a forma do mundo, é o diálogo entre a forma da nossa percepção e a forma da emissão que vem dos objetos. Com isso aí, a tal revolução copernicana do Kant vai para o brejo. E o que sobra? Sobra a ideia de estudar as formas a priori da percepção, sem a pretensão de fazer dela o fundamento da nova ciência. Por exemplo, existe um historiador chamado William Baxendale. Ele estuda assim, a ótica em relação à pintura. Você acha possível que a estrutura do olho humano não tenha nada a ver com a pintura? Claro que tem. Né? Essa estrutura antecede tanto a experiência do observador de pintura quanto antecede a própria pintura. Né? Então, algo ela vai revelar sobre a pintura, sem sombra de dúvida. Mas isso quer dizer que no quadro não tem nada, que tudo vem do nosso olho? Quer dizer, eu olho para o quadro do Velázquez, sou eu que estou projetando aquela forma lá. Isso é inteiramente absurdo. Né? E você diz, nós todos estamos projetando juntos. Fala, também é absurdo. Né? Ou seja, pessoas que nasceram séculos depois do Velázquez estão projetando, né, o quadro do Velázquez e, por uma coincidência, todos os projetos igualzinho. É coisa infantil. Nesse aspecto, a filosofia do Kant me parece uma coisa pueril mesmo, sem brincadeira. Quando você sabe que o Kant nunca saiu da cidadezinha onde ele nasceu, eu vejo que ele era um homem cuja experiência pessoal era reduzidíssima e que vivia só de pensamento. E assim, vivendo só de pensamento, no mundo do pensamento, é possível você inverter, né, as relações de sujeito e objeto e transformar toda a ciência numa mera projeção, né,
aparato de percepção humana. Então, isto para mim é um ponto absolutamente fundamental. E com isso a gente restabelece a ideia do realismo. O que é o realismo? É aquilo no qual o conhecimento reflete a estrutura dos objetos percebidos, e não só a nossa forma subjetiva. Quer dizer, a forma da nossa subjetividade não determina o que nós estamos vendo. Mas ela colabora. Claro que colabora. Por exemplo, outra experiência que para mim me dizia muito, eu tenho miopia no olho direito e hipermetropia no esquerdo. Quer dizer que eu via de um jeito aqui e do outro jeito ali. Né? E eu tinha uma coleção de tartarugas. O pessoal achava que tartaruga era bom para bronquite, eu não sei porquê. Então eu tinha 8 tartarugas, né? Cuja chefe se chamava Biju. Né? E eu botava a Biju e as discípulas dela para tomar banho no tanque. Né? E evidentemente olhando com a esquerda eu via de um jeito, olhando com o direito eu via de outro. Porém tinha uma coisa que permanecia idêntica, o quê? A direção para onde elas iam. Quando era para a direita, era para a direita. Quando era para a esquerda, era para a direita. Isto, a diferença de olho não alterava. Eu falei, existe uma estrutura objetiva do espaço no qual nós nos inserimos, eu estou dentro disso, as tartarugas estão dentro disso, o tanque está dentro disso e não tem escapatória. Porque isso não depende da estrutura da nossa percepção. Ao contrário, o espaço é um dos elementos determinantes, não só da forma dos objetos, mas da forma da minha percepção também. Então, o espaço não pode ser uma forma da minha subjetividade. O espaço, de fato, antecede a experiência, mas ele não pode ser uma forma da minha mente. A minha mente também está dentro disso, como o meu corpo também está. Então, a presunção kantiana de ter feito uma revolução copernicana é absolutamente ridícula. Vinícius Vieira. A palavra verdade não significa a mesma coisa em campos como a filosofia e na ciência moderna. Em primeiro lugar, verdade na ciência tem um sentido apenas convencional. É recorrente o uso da palavra verdade no discurso público em nome da ciência moderna para induzir as pessoas que se trata de uma verdade definitiva política como na filosofia. Sim, não existe verdade definitiva na ciência. Por definição não existe. Se a ciência é uma atividade permanentemente autocrítica, ela nunca pode afirmar que uma conclusão dela é definitiva. Nunca é definitiva. Pode ser mais certa, menos certa, mas vai estar sempre no campo da verdade relativa, da verdade provável. Verdade absoluta só existe no campo puramente lógico abstrato, ou seja, no campo da lógica e no campo da metafísica, que é a estrutura da possibilidade. O que a metafísica diz sobre a realidade? Praticamente nada, só sobre o mundo da possibilidade. Claro que essa não é a definição de metafísica que todos usam, essa é a definição que eu estou dando. E a lógica, né, é uma espécie de metafísica do conhecimento humano, do pensamento humano. Aqui, ó. Daniel Marcondes pergunta: seria correto relacionar o que o senhor disse sobre nossa subjetividade colaborar com o que vemos, mas não determiná-lo, com a definição de matrizes de intelecção que Suzanne Langer, salvo engano, dos símbolos? Sim, os símbolos fazem parte disso, e os símbolos, como ela diz, são matrizes de intelecções, quer dizer, são geradores de intelecções possíveis. Né? O Aristóteles que dizia que ele não falou do símbolo, ele falava dos ritos de mistérios. E os ritos de mistério não nos ensinam nada, mas deixam em nós uma funda impressão. Dessa impressão é que você vai tirar o conhecimento mais tarde. O símbolo é a mesma coisa. Quer dizer, de um símbolo você pode tirar muitos conhecimentos, inclusive contraditórios. E o símbolo não te diz qual é o verdadeiro e qual é o falso. Eu vejo que isso acontece na missa. Fale alto, fale alto. Por exemplo, quando a gente vai à missa toda semana e todos os símbolos, o rito que a gente vê, depois isso deixa uma impressão no fundo, né? E aí, a partir disso, a gente vai... Sim, é claro, mas no símbolo da missa é que não acaba nunca. Se você começar, o que quer dizer isso aí? Pô, não acaba nunca. Não é isso? Se você pega...
os grandes sermonários, os grandes oradores sacros do passado, todos eles não param de interpretar símbolos da Bíblia, né? E nunca termina. Aqui, João Vitor Ribeiro Silva, o senhor acompanha o trabalho do Alex Jones? Acompanhava mais recentemente, faz um tempo que eu já não faço isso, mas estou muito errado, deveria acompanhar. Lucas Lacerda, professor, olá, boa noite. O que o senhor pensa de métodos que prometem ensinar a ler mais rapidamente? Eu não quero. Eu quero aprender a ler de duas maneiras. Primeiro, que eu entenda, o que às vezes leva algum tempo. Entenda profundamente. Segundo, que eu não esqueça. Então eu já tenho isso como norma. Eu não leio o que eu não quero guardar na memória. Não precisa guardar literalmente tudo, mas se não merece ser guardado na memória, não merece ser lido. Estou falando de livro, né? Assim, jornal, essa coisa toda, para ler e esquecer na memória. O senhor lê rápido ou lentamente? Eu leio muito devagar. Só que é o seguinte, eu leio 10 livros ao mesmo tempo. Às vezes o pessoal me vê com o mesmo livro há meses atrás. Fala, pô, você não sabe ler? Eu falo, não, não sei não. Só cheguei aqui na página 10. Aliás, o Nietzsche dizia, né? A arte de ler lentamente. Tá certo isso. Vitor Marcolini, nós temos exemplos históricos de processo de restauração do ambiente acadêmico que sirvam de exemplo à situação no Brasil? Não tem. Nosso ambiente acadêmico nasceu podre e está cada vez mais podre. Quando você lê, por exemplo, outro dia mesmo o Alan estava me lembrando do manifesto da Escola Nova, né, que o pessoal inauguração grande educação brasileira. Aquilo é um monte de besteira, gente. Aquilo é um bando positivista e idiota, tá entendendo? Tinha positivista e tinha comunista. Ou seja, merda com bosta. Eu pulei, esqueci. Márcio César Monteiro pergunta: o que o senhor acha sobre as leituras de biografias de grandes personalidades da humanidade? Quais biografias que o senhor indicaria? Santos, políticos, filósofos? Olha, eu leitura de biografia é uma coisa que eu mais gosto de fazer. Tá certo? Porque não há nada mais interessante do que a vida alheia. Não é verdade? Eu não posso viver todas as vidas, não posso viver todas as experiências, mas eu posso viver a experiência emprestada, porra. Né? Eu nunca comandei uma batalha, mas eu posso estudar a vida de Napoleão e ter alguma ideia do que ele pensava quando estava comandando as batalhas. Não é isso? Eu nunca fui santo, mas posso estudar a vida do santo para ver algo do que ele pensava, do que ele sentia. Isso é fundamental. Eu acho mais importante você estudar biografia do que estudar filosofia. Inclusive biografia dos filósofos. Não é isso? Quando eu defini a filosofia como busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa, isto é uma definição baseada não nas filosofias, mas nas biografias do filósofo. Porque eu disse, isto é o que todo filósofo faz. Não depende do conteúdo da filosofia dele. Qualquer que seja a filosofia, é isso que ele está fazendo. Não que ele nunca tenha pensado nisso. Isso não é o conteúdo da filosofia dele, isso é a realidade da atividade dele. Por isso eu digo, a minha definição de filosofia não é filosófica, é científica. E é, que eu saiba, até onde eu estudei, é a única definição científica que existe. Tem muitos filósofos que dizem, para você saber o que é filosofia, você tem que estudar a filosofia primeiro, porque é a própria filosofia que se define a si mesmo. Eu digo, não, a filosofia não tem esse poder de se definir a si mesmo. Ela pode imaginar que está se definindo, mas o que ele vai estar fazendo para se definir, é isso que eu disse aqui. Resolveu? Então tá. Marcos Campos. Professor, o senhor acredita no que Marcos, Lucas, Mateus, João narraram? Tudo. Se não tiver verdade histórica, o que não aconteceu não significa nada. O que não tem verdade histórica, né, só pode ser uma invenção, uma ficção. Se é uma ficção, tem apenas o sentido que o autor deu. Não significa nada objetivamente. Está entendendo? Se acredita, por que não acredita no que Marcos Pontes ou outros astronautas falam sobre a forma de teatro? Bom, é simples. Esses camaradas são santos. Né? São santos e aprenderam as coisas diretamente de Jesus Cristo. Marcos Pontes aprendeu do quê? Da NASA.
Você já viu quantas vezes a NASA inventou coisa? Né? Espalha foto fake. Não tem motivo para acreditar na NASA. Também não tem para duvidar 100%. Ou seja, eu não sou da área. Né? Portanto, eu sei distinguir entre o que eu ensino e o que é a mera opinião. Quando eu estou ensinando uma coisa que eu tenho certeza absoluta, eu digo, é certeza absoluta. Já é só coisa de lógica e metafísica. Né? Ou tem uma certeza provável, certeza razoável, dialética. Né? Agora, se é apenas uma opinião, eu digo, é apenas uma opinião. Então o que eu estou dizendo aqui é apenas uma opinião. Vale tanto quanto a sua. Espero que valha um pouquinho mais. Até semana que vem, muito obrigado. E obrigado para aqueles que assistiram ao meu outro curso. Hein? E nas próximas semanas eu vou dar uma aula extra, depois eu digo qual é o dia, para compensar, porque eu pulei 2 aulas do COF para dar o curso de Ciência Política. Tá bom? Obrigado, até semana que vem. Canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!